Fala galera, vamos começar aqui a live de hoje. Estamos preparando aqui para adicionar a Andréia. Alexandre, boa noite. Andréia. Olá, tudo bem? Opa, tá me escutando bem aí? Perfeitamente, Legal. perfeitamente. Vamos iniciar então agora o nosso Facebook. Isso aí, então vamos lá. Vou startar aqui. Boa noite, Pri, Rebeca, boa noite. A gente está iniciando também a live lá no Facebook. Estou mandando mensagem aqui para o nosso grupo do Telegram para a galera entrar. Mandar no grupo aqui também do WhatsApp. Acho que não foi ainda. Fer, tá me ouvindo? Não iniciou aí? E aí, Pri, tudo bem? A gente já vai iniciar aqui, só esperando aqui a André. Já estamos online aí também no Facebook, Priscila André. Leite, boa noite, seja bem-vinda. Desculpa, Fer, não te entendi. Estou tentando iniciar, até startei aqui. Ah, tá, ele disse que está funcionando. Então, Você já tá online. isso, ele disse que eu já estou online. Deixa eu me Beleza. achar aqui, porque eu quero colocar o meu celular, que daí eu consigo ver as mensagens. Então, só um pouquinho. Deixa eu conectar meu celular. Fixei o comentário Olá, o também no pessoal do Instagram. Facebook. Esse pessoal do Facebook está aí, sejam bem-vindos. Só um minutinho, que a gente está só startando o Instagram e o Facebook para a gente começar. Pessoal que está no Instagram, vocês estão escutando a gente perfeitamente? Coloca o número 1. Pessoal do Facebook também, coloca um aí se estiver escutando a gente. Isso aí. Bora lá? Ah, agora sim. Agora entrou aqui. Agora estou vendo a gente pelo Facebook também, porque daí por aqui eu enxergo se alguém comenta, se alguém manda alguma mensagem. Sejam bem-vindos, pessoal do Facebook, do Instagram. A Pri falou que está escutando a gente certo. E Lu Rose também está escutando. Bacana, bacana. E No hoje a gente vai Facebook, falar. vocês estão ouvindo? Desculpa, Fer, deixa eu só ver com eles aqui. No Facebook, vocês estão ouvindo? Se vocês estiverem ouvindo pelo Facebook, me dá um, digita um aí para mim, que daí eu já sei que vocês estão me ouvindo, não tem problema nenhum. E aí a gente já inicia a nossa live. Tá? Deixa eu abaixar o O volume da Instagram nossa também está com live. algum problema aqui que não está fixando a mensagem. Bom, coloquei, mas não está fixando. Bom, vamos embora. É isso aí, então Tchau, vamos Ale, boa lá. noite. Bora lá então? Qual que vai ser o Bora assunto? lá. Primeiro que essa live não estava planejada, né? A gente discutindo aí sobre algumas coisas que vem acontecendo, preparando algumas coisas bacanas aí para a próxima semana. Então, segunda-feira tem novidades bacanas aí para vocês. Então, fiquem atentos aí nas nossas redes sociais. E hoje a gente vai trazer um assunto bem bacana aí, né? É isso Igual está aí. Hoje a falando que gente tá vai perfeito, falar. Instagram. Legal. Tá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Você consegue controlar os seus impulsos e os seus sentimentos, né? Porque é muito comum, quando eu vejo, eu já fiz. Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, eu já explodi. Já xinguei, porque às vezes a gente xinga, né? De perto. Às vezes eu perco o controle e eu xingo mesmo, né? Depois eu me arrependo. E depois eu acabo me arrependendo, né, Fê? E você sabe que, você falando até esse ponto, uma vez uma pessoa pegou e falou assim para mim, então quer dizer que você tem inteligência emocional, você não fica estressado, você não fica ansioso, você... Gente, quando a gente fala de ter inteligência emocional, isso não quer dizer que você nunca vai sentir raiva ou estresse, não, é que você vai entender o momento de você fazer a virada de chave, você mudar um pouco aquele estado que você está passando no momento, né? Então é isso que E de fato é inteligência emocional. é isso Mas sim, aí. né? Às vezes ansioso, às vezes depressivo, algumas vezes explosivo, nervosismo. Isso aí é normal de todos nós.
Isso é normal. Se a gente pudesse escolher, ninguém seria assim, né, Fê? Porque aquele que é ansioso não quer ser ansioso. Aquele que é extremamente explosivo, que explode por qualquer coisa, normalmente ele vê os danos que ele tem com esse comportamento, então ele não gostaria de ser assim, né? Então, o problema é que às vezes isso acontece inconsciente, não é uma escolha da pessoa. Quando ela vê, é o que a gente falou no começo, quando eu vejo já foi, quando eu vejo já aconteceu, quando eu vejo falei aquilo que eu não deveria, né? Pessoal, vocês não ligam não, viu? Se a gente está olhando para baixo ou se a gente está olhando para cima ou para os lados, é porque tem Ou para os 3, 4 lados. câmeras diferentes, viu? Uma é do Instagram, uma é do Facebook, a outra é para controlar o Facebook, então é 3, 4 lados diferentes, tá? Mas a gente está tentando responder. Se vocês têm dúvidas, vão colocando ali, que a gente vai respondendo na medida do possível, né? Mas só voltando à nossa linha de raciocínio aqui, então é isso, né, Fer? É muito inconsciente essa nossa atitude, essa nossa explosão, esse nosso emocional. Não é algo que a gente consiga escolher ou que a gente... Para algumas pessoas que não têm essa capacidade emocional, esse controle emocional, né? Então isso acaba sendo meio que inconsciente, né? E aí a gente acaba não conseguindo controlar muitas vezes os nossos impulsos e os nossos sentimentos, né, Fê? E por que que isso Justamente. ocorre? Por Isso que tem isso ocorre? algo, tem uma explicação científica para isso, né? Do porquê que isso ocorre com a gente, por que que a gente acaba meio que tendo esse desequilíbrio emocional, né? O que ocorre é que o nosso lado emocional do cérebro, ele funciona muito mais rápido do que o lado racional, do que o nosso lado racional. Ou seja, quando a gente age, a gente está agindo no calor da emoção. E enquanto isso, a nossa razão ainda está processando o fato que está acontecendo para entender o que está acontecendo. Ou seja, no calor da emoção, eu já xinguei, ou eu já chorei, ou eu já falei mal do outro, ou eu já, né, porque eu falei pela emoção. E o meu cérebro ainda está tentando, o lado racional ainda está tentando pensar. Mas por que que isso aconteceu? Mas por que que ela está tão nervosa? Mas por que que isso está irritando tanto? Né? Então, ou seja, o meu lado emocional do cérebro, ele é muito mais rápido do que o meu lado racional, que é aquilo que eu deveria fazer. Então, a gente age normalmente no calor da emoção. Né, Fer? Faz sentido, Fer? Faz sentido para vocês, Faz, gente? faz. Para vocês que estão aí, Ó, faz sentido isso? A gente tem um delayzinho, então esperar vocês ali responderem. Mas escrevam ali se faz sentido para vocês ou não, para a gente entender se vocês estão entendendo o nosso raciocínio aqui, né? E com isso, né, Fer, o que que a gente consegue entender? Que nós somos movidos a sentimentos. Que nós uhum. somos movidos a sentimentos e que nós temos a necessidade, então, de ter esse controle emocional. Olha lá, o Ali Almeida. O Ali Almeida diz que sim, está fazendo sentido, bacana. É Então, o com isso... Wallace que está ali. Ah, é o Boa Wallace, noite, legal, Wallace. bacana, bacana. Seja bem-vindo, Wallace. Então é isso. Então a gente enxerga com isso que a gente tem uma necessidade muito grande, então, de ter esse controle emocional para que nesses momentos em que a gente se encontra ali de dificuldade, de um problema que aconteceu momentâneo, eu consiga agir pelo racional e não pelo emocional, né? Olha lá, ó, total sentido. Se não pensar, faço cada coisa errada. É bem isso aí mesmo, né? E E a Fer, inteligência. pode falar. Não, vai, perdão. Pode falar. Não, não, eu ia perguntar para você, mas o que que é essa inteligência emocional para as pessoas entenderem, né? Porque a gente fala tanto disso, né? O que que é? Inteligência emocional, e tem que ter inteligência emocional, tem que trabalhar a inteligência emocional. E o que que é isso, então, né? É justamente a gente aprender e entender como lidar com essas emoções, né? Como que a gente consegue trabalhar com as emoções. Então, eu aprender com esse meu sentimento, com as minhas emoções, eu entender. Eu vou colocar até dois pontos, né? Que a gente fala de inteligência emocional, não é quando eu não estouro. Quando você estoura e você fala, putz, eu não deveria ter feito isso, você já tem inteligência emocional. Você já sabe que o que você fez não era o correto para aquele momento. Então, isso já é uma inteligência emocional. Só que o que está diferenciando hoje é a sua tomada de decisão. Então, quando você tem esse ponto, você tem esse sentimento, você tem e essa emoção, você tem dois momentos, que é o sentimento e depois vai virar a emoção. Você teve o sentimento, você controla a sua emoção. Né? Então, isso é inteligência emocional. Eu conseguir controlar
a minha emoção a partir do sentimento que eu tive. É isso aí, muito bacana. Eu consegui controlar para não fazer coisa errada, como acho que foi o Wallace que colocou ali, né? Para não fazer coisa errada. Consegui primeiro pensar, que é o lado racional, né? Consegui primeiro pensar, decidir se o que eu vou falar, a minha atitude, ela vai realmente me prejudicar em alguma coisa, para depois executar, né, Fê? E aí Isso uma mesmo. coisa que eu acho muito importante também é que quando a gente tem o controle emocional, a gente consegue neutralizar muito o lado negativo, que destrói a gente, né, Fer? De ficar aquela coisa, aquele pensamento ruim que a gente sempre tem de que não vai dar certo, de que nada vai funcionar, né? Então, quando você tem inteligência emocional, que você consegue ter o controle ali da sua emoção, você neutraliza também esses sentimentos negativos e consegue potencializar os positivos, né? Que é o que leva a gente até os nossos objetivos. Então, um exemplo muito claro disso é o quê? Na crise que a gente se encontra hoje, né, Fer? Se eu ficar pensando, se eu tiver um descontrole emocional aí, meu Deus, o comércio está fechado, às vezes eu sou uma comerciante ou eu sou uma autônoma, né? E agora o que eu vou fazer? Eu não vou ganhar dinheiro, não vou trabalhar, não vou ganhar dinheiro, como é que eu pago as contas? E a pessoa começa a entrar naquele estado de desespero, né? E qual é o sentimento que ela tem? Não, eu não tenho nada para fazer porque está proibido de trabalhar, está proibido de sair em casa. E o que ele vai fazer? Vai ficar em casa chorando, esperando o tempo passar para depois começar a trabalhar, né? E aí, se eu tenho um controle emocional maior, eu posso pensar, não, mas como diz o meu amigo Fernando Vidói, como é que eu penso fora da casinha, né? O que eu posso fazer para ganhar dinheiro nesse momento, né? O que eu posso fazer para estar adaptando esse momento que eu me encontro? E aí eu consigo realmente reverter isso e chegar aos meus objetivos. Perfeito, é isso aí mesmo, porque hoje no nosso dia a dia a gente vai ter desafios ao longo do dia, a gente vai ter problemas, a gente vai ter estresse, a gente vai ter que ter tomadas de decisão rápida no dia a dia. Então, o ponto é, a todo momento eu estou passando por um tipo de pressão, pode ser ela pressão física, uma pressão psicológica. Então, a inteligência emocional é como que eu vou agir em tudo isso daí, né? E, inclusive, dentro falando aqui para o pessoal que está aí na live no Facebook, na segunda-feira, já coloca aí na agenda de vocês, na segunda-feira, dia 6/4, às 8 horas da noite, a gente vai fazer uma aula gratuita que vai ser pelo YouTube. Então, vocês estão convidados, é muito simples participar, tá? Clica aqui na minha bio ou na bio lá da Andrea, depois manda uma mensagem no direct, a gente vai mandar o link para vocês participarem, que é o que a gente vai falar justamente isso, que é o que? Como que eu consigo como eu aprendo a blindar a inteligência emocional. Aí você deve estar falando, pô, Fernando, eu vou aprender a não me estressar, a não ficar com raiva? Não, não é isso. Quando a gente fala de blindar, você vai continuar ficando estressado, você vai continuar com raiva. O ponto é, eu não vou deixar esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento, não sei que momento que você está com a sua raiva, para ele deixar ele te prejudicar. Porque a partir do momento que você deixa isso daí tomar conta de você, você pode ter certeza que ele vai começar a trazer impacto nos seus resultados, né? Então, começa a avaliar hoje como estão os seus resultados. O resultado está da forma que você gostaria? Se a resposta é não, começa a analisar o que você anda pensando ao longo do seu dia. O que esses pensamentos estão transformando de emoção e como que você está conseguindo agir com tudo isso. Então, se você respondeu não, você tem que participar dessa aula na segunda-feira. É isso aí, muito bacana. Essa aula vai estar muito bacana. A gente vai ensinar muita coisa de como você aprender a controlar o seu emocional. Ele faz parte do nosso curso de inteligência emocional, né, Fernando? No curso que a gente tem, onde a gente ensina as pessoas do zero a realmente conseguirem ter controle emocional sobre os seus comportamentos, sobre as suas atitudes. Então lá vai ter muito conteúdo importante. Se você é uma pessoa que você se identificou com o que a gente está falando, vai lá no link da bio e se inscreve, porque vai ser muito válido para você, tenho certeza. Bem bacana, né, Fer? E É, quem e, e quiser também participar do nosso Telegram, a gente tem um grupo no Telegram também, né, Fer, onde a gente manda muita informação gratuita. Quando a gente tem aulas gratuitas como essa que a gente vai dar na segunda-feira, eles são os primeiros a saber e serem convidados. Quem lota a primeira sala é sempre eles. Eles têm direito a ter as vagas, né? Então, a partir do momento que não cabe mais, então eles recebem primeiro o link. Então, se você quer ter a prioridade como eles, a preferência como eles, entra lá no nosso grupo do Telegram também, para você fazer parte aí desse grupo da família Método Paz. Bem bacana, né, Fê?
É isso aí, bem bacana. E, André, a gente estava conversando aqui, eu acabei de lembrar numa situação que aconteceu hoje, conversando aí com um dos nossos mentorados, e ele trouxe o ponto, falou assim, Fernando, nesse momento aí de crise que nós estamos passando, a inteligência emocional, ela pode ser um fato importante na hora de uma tomada de decisão dentro da empresa? Explicando um pouquinho qual que era a dúvida desse mentorado. Eu estou dentro de uma empresa que ela está passando por um momento de corte, né? Algumas empresas estão passando por esse momento, é, um momento crítico para a economia, que ainda nem chegou esse momento crítico. O momento crítico vai vir somente depois aí dessa parte da crise sanitária, que é o quê? Como que eu consigo trazer a minha inteligência emocional e como que ela pode ser importante numa tomada de decisão, por exemplo, do meu gestor. Então, hoje as empresas, elas olham sim a parte técnica do colaborador, mas muitas vezes a parte da inteligência emocional, do seu comportamento, das suas habilidades pode ser muito mais forte do que sua parte técnica. Então, sim, a resposta para ele foi: você tem que sempre estar preparando a sua parte de inteligência emocional. Então, ela é muito importante hoje para as empresas. Inclusive, se você já estiver dentro do grupo do Telegram, eu vou mandar depois um documento da própria OMS que ela mostra que hoje as empresas, ela primeiro pensa na parte emocional ali do colaborador. Instagram. Boa, agora voltou. Olá, tá me ouvindo? Agora voltou. Se eu tinha travado o Voltou. Instagram, É, falei pro pessoal do Face aqui, travou, pelo menos o meu aqui, né? Eu não tô enxergando mais nada. Mas muito bem. Então, eu parei ali onde você ia mandar o documento, então, para eles, que realmente as empresas estão pedindo uhum, isso, né? isso mesmo. Isso bacana. E é muito importante, porque hoje, você sabe, Fê, que tem até algumas escolas de crianças que o conteúdo deles já inclui trabalhar a inteligência emocional da criança. Como ela se adaptar às situações, isso vai ser muito importante, gente, porque no futuro, é, as crianças, os adultos do futuro, eles têm que estar preparados para isso. Olha o momento em que a gente vive, que a gente tem que estar se adaptando o tempo todo a toda essa a modernidade que vem vindo, né? A todo esse progresso que a gente tem e todas essas coisas. Então, as É crianças, as constante escolas já estão mudança. ensinando isso, né? É constante mudança. E o que você está falando faz total sentido, porque as escolas deveriam ensinar duas coisas. É a parte da inteligência emocional e educação financeira. São dois pontos que eu acredito que são importantes aí hoje no ensino. E nós, que já temos uma certa idade aí, está com o DNA um pouco vencido, a gente não teve esse tipo de conhecimento dentro das escolas. Então, por isso que a gente acaba compartilhando esse tipo de informação para vocês dentro do Instagram, dentro do Facebook, Telegram e essas aulas aí que a gente acaba fazendo aí para vocês. Pessoal do É. Instagram, tá fazendo sentido aí para vocês? Pessoal do Facebook, tem Vocês uma estão mensagem ouvindo, lá no gente, Facebook. no Facebook? Para mim aqui Tem. não aparece, hoje não Transformar está as, aparecendo eu tô vendo aqui, ó, transformar as agora eu dificuldades vi. em ocasião, show. Quem colocou foi Newton Newton Beckers. Becker, Newton. Olá. O Newton é lá da faculdade onde nós demos a palestra. O Newton é dono lá da faculdade onde a gente deu a palestra que você veio para cá. Newton, eu acho que você Ah, não pôde bacana. participar, mas o Fernando chegou a vir para cá e nós demos uma palestra lá na sua faculdade. Foi bem bacana. Seja bem-vinda, Newton. Seja bem-vindo, Bacana. Newton. Então já deixa anotado na sua agenda aí, Nilton. Quando melhorar tudo isso aí, vamos fazer outra palestra aí. Vamos, é isso aí. Vamos combinar mesmo. Muito bem, mas é isso. Então, ter inteligência emocional é você saber lidar com as situações, é você saber se adaptar, é você ter controle, e conseguir realmente agir de uma forma que você atinja as suas metas e seus objetivos e não agir por impulsão para ser prejudicado depois, né? Para ser prejudicado no final, para ser prejudicado e se arrepender logo em seguida, né?
E esse arrependimento Uhum. pode vir em todas as áreas da vida, né, Fê? Porque pode ser no relacionamento, quando eu brigo com a minha mulher por causa de nada, com meu marido por causa de nada, né? No trabalho, se eu não tenho inteligência emocional, como é que eu trabalho em grupo? Como é que eu trabalho em equipe? Né? Como é que eu vou trabalhar em equipe se eu não consigo aceitar nada de ninguém? A pessoa falou, eu já estou sentando o pé, eu já estou, né, estressada, já estou nervosa. Então, como é que você consegue trabalhar em equipe se você não consegue gerenciar as suas emoções? É isso aí, é isso aí. Isso traz bastante impacto. André, agora colocando aí o gostinho o pessoal aí que está na live, está no Facebook, o que a gente vai falar na segunda-feira aí para a galera sobre a parte de blindar aí essa parte das emoções? Muito bem, então vamos lá. Na segunda-feira a gente vai dar uma aula gratuita. Essa aula ela não é aberta ao público, tá? Por isso que vocês têm que se inscrever. Ela tem uma quantidade X de pessoas que podem participar. Então entrem lá no link da nossa bio no Instagram e se inscrevam lá, preencham lá o formulário para vocês garantirem sua vaga. E lá a gente vai ensinar as pessoas que estiverem lá com a gente, que estiverem participando da nossa aula, como aprender a blindar sua inteligência emocional. Como aprender a realmente ter esse equilíbrio emocional. Né, Fernando? É isso aí. Então, não perca o momento, tá? Vai ser uma live bem bacana. Não é uma live, perdão, vai ser uma aula, tá? Então, faça essa inscrição, garanta aí a sua participação, que vai ser um prazer a gente trazer todos os pontos, principalmente assim, entender o porquê que acontece esses meus pensamentos, por que essas emoções. Eles vão aprender técnicas de como que eu consigo mudar de estado. O que é mudar de estado? Aquele estado que você está naquele momento, se de repente você está feliz, já passou na sua cabeça, você está naquele momento tão feliz, alegre, de repente, do nada, você fica de mau humor. E aí, na hora que você vai querer voltar ao normal, né, ficar feliz já é um pouquinho mais difícil. Então, existem técnicas para você fazer isso. Então, dentro dessa nossa aula, a gente vai trazer algumas técnicas que a gente aplica na nossa vida, no nosso negócio, no nosso dia a dia. E também com os nossos mentorados. Legal? Muito bacana. E aí, Fê, só para eles entenderem um pouquinho melhor, qual que é a importância de eu participar dessa aula e qual que é a vantagem de eu ter inteligência emocional? O que você ganha quando você realmente adquire inteligência emocional? Legal. Então, hoje, pode falar, Fê. Não, eu falei legal. Pô, pode continuar. Tá dando um delay aqui no nosso áudio hoje. Tá. Tá, muito bem. Então, quais são as vantagens de você realmente ter inteligência emocional, de você trabalhar isso? Hoje, a gente vive num mundo hoje cheio de metas, cercado de obstáculos. A gente tem obstáculos o tempo todo. A gente tem muita competição, a gente tem muita cobrança, seja em casa, seja no trabalho, seja em qualquer lugar que a gente vá. Existe uma cobrança muito grande, a gente tem prazos para cumprir, a gente tem metas a cumprir, a gente tem filhos, a gente tem família para lidar, a gente tem reuniões para participar e decidir por ter decisões importantes, a gente precisa fazer decisões importantes na nossa vida e no nosso trabalho. E nesse momento, você ter um equilíbrio emocional, você conseguir ter uma inteligência emocional que a gente chama, é o que vai diferenciar os seus resultados finais. Você realmente atingir os seus objetivos em todos os aspectos da sua vida, pessoal, profissional e financeiro, ou não. Pessoas que têm esse equilíbrio emocional, elas aprendem a lidar com mais facilidade com os obstáculos, com as dificuldades, elas aprendem a ter resiliência, que é se adaptar à situação com mais facilidade, elas aprendem a respirar antes de realmente agir, né? Que é o que a gente sempre fala, respira, depois você fala, respira, depois você age. Então, realmente, quem tem essa inteligência, esse equilíbrio emocional, ele aprende primeiro a respirar e depois decidir o que é melhor para ele, qual é a melhor resposta que ele deve dar naquele momento para que ele não seja prejudicado lá na frente. Então, as vantagens de você adquirir inteligência emocional são essas, você realmente ter melhores resultados em todos os aspectos da sua vida, não se prejudicar porque você não consegue pensar antes de agir. É você realmente equilibrar aquilo que eu expliquei lá no começo. O meu lado emocional e o meu lado racional. Eu ter esse equilíbrio, eu não ficar apenas agindo pela emoção. Quando eu vejo ali no calor da emoção, eu já falei, eu já agi, eu já fiz, eu já nem pensei antes de agir. Então a gente precisa ter esse equilíbrio para que realmente você tenha essas vantagens.
de não se prejudicar, porque você não consegue equilibrar o seu lado racional e o seu lado emocional ao mesmo tempo. André, tem até um ponto bacana do que você falou aí da importância desse equilíbrio, porque até então a gente está falando da importância, né, de cuidar da emoção. E a gente tem aquela pessoa que, às vezes, ela age só pelo racional. Então, por isso que é importante você ter esse equilíbrio. Você não pode ser só racional, você não pode só ser emocional. O equilíbrio que a André está falando, ele é muito importante. Então, se você não age pela emoção, você fala, não, mas eu sou racional, eu não tenho esse problema. Não, tem esse problema sim. Então, você tem que entender que esse equilíbrio é importante. Não é 8 e 80. Tem que sempre ter um equilíbrio aí na nossa vida. Sim, ter um Legal? equilíbrio. Então, se você quer adquirir essas vantagens de equilibrar o seu racional e o seu emocional, participe da nossa aula gratuita de segunda-feira, que ela vai acontecer às 20 horas, né, Fer? No dia 6, que é na É às 20 segunda-feira, horas. às 20 horas, para poucas pessoas. Então, entre lá no link da bio e se inscreva. Está lá o workshop gratuito de inteligência emocional, que vai acontecer na segunda-feira. Esse workshop ele faz parte do nosso treinamento de inteligência emocional e a gente está liberando para vocês totalmente gratuito. Então entrem lá, participem, porque quem realmente achar que precisa, que foi válido, que fez sentido para você, entre lá e participe, que a gente vai estar esperando vocês. Pro pessoal que está aqui no Facebook, eu vou colocar na mensagem aqui já o link para eles fazerem o cadastro para garantir a vaga. E o pessoal aí do Instagram, clicando no link da bio, vocês vão conseguir aí ter esse acesso, tá? No seu link também tem, né, André? Tem a mensagenzinha lá, E mas a gente vai também, mandar uma mensagem para manda, vocês também. manda, mas o importante manda uma mensagem onde você conseguir. Manda eu quero onde você conseguir, que a gente manda o link direto para vocês, seja no Message, seja embaixo ali da live, no direct lá no Instagram. Se você não conseguir achar o link lá na bio, pode mandar em qualquer lugar que a gente envia para vocês o link do formulário para vocês estarem se inscrevendo e participando aí dessa live, né, Fê? Muito bom. É isso aí. Mais algum recado, André? Acho que por hoje é só. A gente veio aqui hoje para dar aí essa expansão de consciência, essa clareza do que é inteligência emocional, quais as vantagens que eu tenho quando eu realmente trabalho isso, quando eu realmente adquiro esse controle emocional, né, Fê? E fazer esse convite para vocês, muito bacana, porque a gente acredita que na situação que a gente se encontra hoje, relacionada ao coronavírus, que a gente está passando por todo esse momento de estresse, de dificuldade, ter um equilíbrio emocional nesse momento vai ajudar muito para que a gente passe por esse momento difícil, né, Fê? É isso aí, é isso aí. Então, a gente espera vocês aí nessa aula na segunda-feira. Será um prazer a gente compartilhar um pouquinho aí de conhecimento com vocês. É isso aí, bacana, gente. Obrigado por estarem aqui, obrigado por assistirem. Se tiverem dúvidas, coloquem aí embaixo, depois a gente responde, tá bom? Certinho, Tchau. Fê? Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.